Boa noite, galera. Seja bem-vindo ao Espaço da Radiologia. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui a reconstrução, um pós-processamento de angiotomografia computadorizada, né? Eu vou explicar um pouquinho aqui a pertinência desse exame, os parâmetros de aquisição e também falar das ferramentas que nós temos importante, né, na função do pós-processamento para que vocês consigam aí exercer dentro da funcionalidade técnica, né, a melhor qualidade desse pós-processamento. Sejam bem-vindos ao canal. Não esqueça de deixar o seu like, né, de curtir e compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam, né, em janeiro eu vou estar promovendo, né, um curso de tomografia computadorizada, né, bem do início, né, falando de todos os parâmetros, falando um pouquinho de protocolo, e esse curso será exclusivo dos inscritos do canal. Então não deixem de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar para aqueles que estão aí em busca desse conhecimento. Primeiro aqui falando das imagens, né, tem imagem aqui no plano axial, né, lá a gente consegue ver que a vascularização aqui dos grandes vasos, né, em relação à contrastação, né, em função do contraste. Então, eu tenho uma imagem de hipodensidade, tanto na artéria pulmonar, na aorta ascendente e também na descendente, onde a gente consegue, é, percorrendo, né, até o segmento da aorta, né, de segmento descendente pulmonar, até chegar na abdominal e até a bifurcação da ilíaca, né, onde o paciente ele ele tem aqui a sua bifurcação e tem ali a chegada do contraste, então eu consigo analisar tecnicamente que esse contraste ele ficou num bom tempo, né? Então, um contraste feito através da bomba infusora, né? Geralmente, para um exame deste segmento, deste parâmetro, a gente utiliza aí, percorrendo toda essa vascularização, um total de 90 ml de contraste, com uma velocidade de 4 a 4,5 ml por segundo. Importante, né, ter a bomba infusora para a realização desse exame, porque o exame tenha uma qualidade específica, tenha o tempo, né, o delay necessário para contrastar essa vascularização, que são os parâmetros vasculares importantes. Existe anjo tanto da parte arterial como da parte venosa, e será tema do nosso próximo vídeo. Eu vou falar aí um pouquinho da anjo venosa, né, que também é feita com a função, né, com o auxílio da bomba infusora, para que a gente tenha essa vascularização aí com o tempo ideal. Falando de pós-processamento, sempre trabalhando com os três planos, eu falei isso no vídeo anterior, né, o plano coronal, o plano sagital e o axial, que está aqui no centro da minha tela, é onde eu vou manipular essas imagens. Então, aqui eu posso trocar parâmetro de corte, por exemplo, né? Vou colocar aqui 5 milímetros, né? Então, a gente consegue ter toda essa função aqui de janelamento também, ó, se eu quiser ver uma janela mais voltada para, né, para um outro tipo de visualização, outro tipo de escala de cinza, eu consigo. Tem algumas ferramentas que são importantes também para que a gente conheça. Eu quero saber aqui quanto dentro da minha escala de HU alcançou esse contraste. Então, a gente utiliza uma ferramenta que se chama ROI. É uma ferramenta, é um recurso computacional que ele vai mensurar o valor, né, desse contraste dentro da minha escala de HU. Ó. Então, ele bateu aí 264,5 de HU. E eu consigo fazer isso com qualquer segmento, né, anatômico. Ah, eu quero mensurar aqui a parte muscular do paciente. Se eu colocar aqui o ROI, ele vai me dar esse valor também. Se eu colocar o ROI, por exemplo, no pulmão, ele vai lá me dar um valor negativo. Então, ele serve justamente para que tenha esse recurso, um recurso computacional. Tem também os recursos de medida, se eu quiser mensurar em algum tipo de lesão com o auxílio do radiologista, e o radiologista pede para você fazer uma medida, né? Você consegue fazer isso através do recurso da régua também. Ele também vai te dar os valores pertinentes
pulou aqui, calma aí. Ele vai te dar os valores pertinentes a aquela medida que você executou na hora ali, ó. Ele te dá aqui o valor pertinente a essa medida. Então, são recursos interessantes. Também recurso de mensuração de ângulo. Ah, eu quero mensurar aqui um ângulo. Ó, eu consigo construir, né, a mensuração do ângulo também, né? Então, tem ferramentas aqui interessantes. Tem ferramenta de ampliação da imagem, da magnificação da imagem. Se eu quiser magnificar a imagem, eu consigo através dessa ferramenta também, né? Ela tem um símbolo de uma lupa. Tem a ferramenta que é para janelamento, né? Apesar de a gente ter alguns outros recursos, em função da janela, eu posso programá-la aqui, automático, ou também posso utilizar esse recurso aqui que eu consigo alterar a minha escala de cinza, né? Então, é, tem esses recursos, que são recursos é, bem bacanas assim de função, né? Na reconstrução, que são importantes para que a gente conheça, tenha visão e tenha performance de, de conhecimento, para que a gente entenda ali qual ferramenta necessária eu tenho que utilizar no momento desse pós-processamento. Tem um recurso também muito interessante, isso já veio agora dos tomógrafos mais recentes, os multidetectores, eles vieram com um apoio para que você consiga é, trabalhar a imagem. Por exemplo, o paciente ele não ficou bem posicionado, se ele tem ali, né, um parâmetro ali que dificulta algo dentro de uma lesão que você não conseguiu ali colocar ele na mesa é, bem posicionada, né? Então, isso vai dar um pouco mais de trabalho para que você consiga realizar as reconstruções. Então, aqui eu vou utilizar o Swivel, né? Que é uma ferramenta que ela mexe com o ângulo e com a rotação do paciente. Ó, repare que se eu tiver aqui, eu vou trabalhar a angulação desse paciente, né? Então, se eu mexo para um lado e para o outro, ele para a direita e à esquerda, ele vai trabalhar a questão do ângulo, né? E tirando aí um pouquinho da rotação, ó, eu consigo rotacionar, né? E, e se eu executo aqui, né, com uma outra ferramenta aqui, o mesmo swivel, mas eu jogo ele aqui para a borda da imagem, ele já muda a posição, então ele vai trabalhar a rotação, né? Ele sai do ângulo e ele vai trabalhar totalmente a rotação. Então, esses são recursos, né? Óbvio que se o paciente ele ficar com um posicionamento muito errôneo, ele influencia demais no pós-processamento, né? Ele vai te dar um pouco mais de trabalho. Porém, se você tem ali mínima rotação ou mínima tortuosidade dessa imagem, você consegue, através do Swivel, ter esse recurso. Vamos lá para a reconstrução. A gente consegue fazer aqui um MIP, né, que é uma reconstrução importante pro próprio, pra própria região, né, vascular, geográfica, né, que vai aí mapear toda a parte vascular desse paciente. A gente consegue, através do MIP, ter esse recurso. Aqui é uma anjo de tórax, abdômen e pelve, então, mas eu consigo trabalhar aí esse MIP de forma bacana e de forma a ter essa qualidade. E consigo também fazer ali o recurso, né, de tanto do plano axial, como sagital e como o coronal, a gente consegue reconstruir, né, em todos os planos. E voltando também para o volumétrico, eu quero fazer ali um elemento de volume, né, buscar ali um volume Hendrick, né, uma parte volumétrica dessa reconstrução, importante ali para mapear alguma medida, né, alguma lesão que o paciente tenha e o médico quer extrair um MIP 3D, então a gente pode mostrar aqui também como que faz. A gente tem alguns recursos
que dentro desse planejamento que eles são importantes, né, de serem desenvolvidos ali no momento de um pós-processamento. Deixa eu modificar aqui. E ele tem ali a opção de você trabalhar a parte de volume, né? Trabalhando esse volume, você consegue aí um recurso maior de opções de parâmetro de reconstrução em relação a preset, em relação a, a retirar ali a interferência de uma imagem de maior densidade, como o osso, e você deixar só o recurso mesmo vascular, né? Só a imagem vascular. Essas imagens 3D, né, ou chamada também de volume Hendrix, ela depende muito para que você chegue numa qualidade ideal, ela depende muito da, da, do tempo de contraste que você utilizou, né, do delay ali alcançado, de todo o trabalho do cálculo do contraste sendo feito e tudo mais, que nós vamos falar também um pouco sobre isso no nosso próximo vídeo. Então, aqui eu estou usando um recurso tridimensional, né? Mas eu vejo aqui que tem a função óssea participativa aqui da anatomia, então ela tem uma maior densidade, então eu vou ter que usar aqui alguns recursos necessários que o próprio aparelho, aqui no momento do pós-processamento, ele permite que eu faça, né? Eu vou utilizar aqui os recursos para eliminar esse osso, né? Eu posso utilizar aqui um recurso que ele vai me ajudar a eliminar a parte óssea desse paciente, né? Então aqui eu já comecei a trabalhar esse recurso, né, de retirar o osso, né? Existem software que faz isso de forma automática, né? E eu posso mostrar isso também numa próxima oportunidade, mas eu estou fazendo aqui de forma manual para vocês verem como que é feito, né, no nosso dia a dia. Nem todos os equipamentos ele tem o recurso do software automático. Mais uma vez aí, não esqueça de deixar o seu like, de curtir e se inscrever no canal, que é muito importante para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Eu vou usar aqui, né, esse recurso de forma manual, ela demora um pouco mais, né, um recurso um pouco mais demorado, né, que ele está calculando aí a densidade da parte óssea e ele vai eliminando aos poucos, né, e fica aqui ó, um sombreamento que a gente vai fazer aqui a retirada de uma forma também de manuseio manual para mostrar ali como que é feito, né? Então, bacana a gente entender um pouquinho, né, da anatomia, do recurso anatômico que nós desenvolvemos aqui, né, no equipamento, para não correr o risco de você retirar partes importantes, né, de forma que interfiram diretamente ali no seu exame, principalmente das regiões estudadas, que são as regiões vasculares aqui nesse caso, né? Então, é, é muito importante que isso seja observado, né? Para que não corra esse risco de eu clicar numa imagem que ela faz parte do conjunto anatômico vascular e eu, por um engano ali, retirei ou por falta de um conhecimento, né? Quando a gente diz, né, que, por exemplo, o profissional técnico e tecnólogo que opera um equipamento de tomografia e anatomia, ela é um recurso importantíssimo dentro do nosso estudo, de parâmetro de estudo, é porque faz a diferença ali no nosso dia a dia, e ter esse conhecimento, né, das questões anatômicas, para que não ocorra realmente o risco de você eliminar segmentos anatômicos importantes que fazem parte do seu exame e por um descuido ali você clicou em algo errado ou excluiu algo que não era pertinente ali
a ser retirado da imagem, né? Então aqui, ó, eu vou utilizar um outro recurso, que é um recurso manual, e deixei ali só a parte vascular, né? Eu posso trocar aqui um preset para melhorar, né? Colocar um fundo, eu gosto de colocar um fundo para sobressair, vou aumentar aqui um pouquinho da opacidade, né? E retiro aqui um pouquinho né, da sujeira que ficou para deixar ele bem limpo, e vou utilizar aqui um outro preset, esse aqui, que ele deixa o fundo mais claro e dá um realce na minha imagem vascular. Tem outros recursos também que você pode escolher aqui dentro do parâmetro, né? Como se fosse a janela, né? Que a gente chama lá no recurso de forma vascular preset, né? Quando a gente está trabalhando no 3D, e janela quando a gente vai trabalhar, por exemplo, uma imagem em axial. Por exemplo, aqui a gente chama de janela, porque é uma imagem em MPR, né? Então ela já sai ali de um recurso que eu posso trocar, que ela já está automatizada. Então eu posso, por exemplo, ver o pulmão, eu troco a minha janela, ela vai para uma janela negativa, né? Então ali eu vou trabalhar o preset, é como se fosse uma mudança de janela. Ele vai dar realce a algumas informações anatômicas que são pertinentes àquele preset escolhido. Por exemplo, se eu escolho esse daqui, ele vai mapear a medicina interna, o rim, o baço, né? As regiões, né, além das regiões vasculares, ele me dá aqui um recurso que eu posso mapear outros órgãos também. Se eu quiser colocar uma coloração diferente, eu tenho esse recurso. Por exemplo, eu fiz aqui a eliminação, quero colocar aqui uma transparência do osso, né, que o osso ele fique transparente, eu consigo também executar isso, ó, fica bonito aí a transparência do osso, né, então a gente tem também esse recurso. Vê que não é muito difícil, né, só conhecer as ferramentas, eu vou preparar um material para vocês e deixar em PDF, né, para que vocês deixando aí, comentando nesse vídeo aí, né, e deixando o e-mail de vocês, eu vou enviar para vocês é, esses parâmetros, né, dizendo cada função desse parâmetro é um materialzinho em PDF, né, e para que vocês tenham como recurso de estudo e de conhecimento mesmo. Outra informação importante, fiz aqui a construção do 3D. Caramba, tem uma imagem aqui, né, de alta densidade, eu quero transformar isso num MIP em 3D, eu consigo? Consegue, é só tirar aqui, ó, estou no volume render, que eu vou trocar aqui para o MIP. Ele automaticamente ele vai apagar o recurso do osso, né, ele vai sintetizar melhor o recurso vascular, e aí eu trabalho a janela, ó, trabalho a janela, e a gente vê realmente uma endoprótese, uma calcificação importante, né? Então, é justamente isso. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir e compartilhar para que a gente consiga aí alcançar mais pessoas dentro do espaço da radiologia. Fiquem todos com Deus e até a próxima.